Oi, eu fiquei meio sem tempo pra fazer esse vídeo, especificamente a parte da edição. Pra vocês terem uma ideia, eu tô editando esse vídeo no mesmo dia que ele vai ser postado. Então, e normalmente toda terça-feira tem um vídeo novo, mas eu tô pensando em mudar pra sexta. Então, se caso eu não postar nada em alguma terça, já sabem. O Emílio acha o Rude e pede pra ele ir até o Tobias, mas o Rude só manda ele embora e diz que não confia nem um pouquinho no Emílio e que só quer ficar sozinho. Mas o Emílio diz que não é seguro deixar um maluco suicida sozinho e insiste em levar o Rude de volta. Só que ele tá bem hostil e puxa um estilete ou algo assim. O Adam tá xingando aquele menino de novo e eles começam a falar de uma menina que tá com o olho roxo porque bateu a cara enquanto tentava abrir a própria mochila. E o Adam, com suas belas palavras, diz que ela tem olhos enormes, sobrancelhas muito pequenas para uma testa muito grande e diz que ela tá sempre suja de tinta por causa dos desenhos. Esse outro menino diz que é cruel julgar as pessoas pela aparência e pergunta se o Adam não sabe de mais alguma coisa que não seja a aparência dela. E ele simplesmente solta a biografia inteira da vida dela. Enquanto isso, uma menina vem, pega o desenho dela e fala que tá uma bosta. Mentira, ela só falou que não tá muito bom. Mas mesmo assim magoa a Tammy, porque como o Adam disse, ela é insegura com os próprios desenhos. E do nada o Adam levanta e dá um soco na menina. E quando ela ameaça contar pro diretor, ele diz que se for expulso ou algo assim, só vai ter mais tempo pra achar a casa dela. A Tammy vai agradecer ele, mas ele silencia ela, chama ela de olhuda e discretamente chama ela pra festa de Halloween, que é amanhã, e sai andando enquanto pensa em como ele se dava bem com o Rudy. Mas depois de alguma coisa, ele só passou a repudiar ser fraco como ele. Perdão pelo atraso. Espera, o que você tá fazendo aqui? Na diretoria, o Tobias vê que o Luther é o motivo de terem chamado ele lá. E o Luther tem péssimas notícias pro Tobias. Ele diz que o cachorro da família morreu e que o Lucas tá super triste. A mãe do Tobias pediu até pra trazer ele pra casa. O que obviamente é mentira. Primeiro que o Tobias nem tem cachorro. Segundo que o Lucas tem sinofobia. Ele tira o Tobias da escola mais cedo e leva ele pra uma loja de roupas. E lá o Luther escolhe uma roupa que ele diz lembrar algo que o vô do Tobias usaria. O que o Tobias acha estranho, porque a mãe do Lucas era certinha demais pra se casar com um rebelde. Então o Luther conta que os dois só ficaram juntos porque o Lud, pai dele, do Lucas, assaltou a joalheria na Alemanha, em que a mãe dele trabalhava, e disse que pouparia ela se ela aceitasse sair com ele. Os dois acabaram ficando juntos e se mudaram pro Zewa, porque o Lud é procurado na Alemanha. Depois disso eles tiveram dois filhos, que são o Luther e o Lucas, mas o Lud não achava que ia conseguir cuidar deles. Então depois de um tempo ele voltou pra Alemanha. Pelo menos ele levou o Luther, o que eu não sei se melhora as coisas na verdade. E quando os dois voltaram pros Estados Unidos, o Luther viu que o Lucas virou um ninguém. Ele fazia tudo que as pessoas mandavam e respondia sempre com sim, senhor, e não, senhor. E que não fazia coisas que uma criança normal fazia. Ele dizia que queria ser o filho perfeito pra Deus, mas que tudo mudou quando eles tinham entre 8 e 9 anos. O Luther acordou com o Lucas em um hospital e o Lucas disse que Deus os favoreceu e que queria eles vivos. Então, depois de um tempo, uma tal de Charlotte entra na história como interesse romântico do Lucas, e o Luther disse que ela queria ajudar ele e realmente achou que podia consertar ele. Mas um dia, ela simplesmente sumiu e encontraram o corpo dela 2 semanas depois. E o Luther sabia que era coisa do Lucas, porque ele tinha uma mecha do cabelo da Charlotte. Mas o Luther aprendeu a não ser dedo duro com o pai, e quando o Luther vai contar o que aconteceu no aniversário de 17 anos deles, com uma tal de Holly, ele nem consegue começar, de tão horrendo que parece se lembrar. Então ele decide sair dali com Tobias. Luther, espera, pensa nisso com calma. Eu não tô entendendo. O que meu pai fez? Doeu o quarto. Quando você morreu, você sofreu ou foi rápido? Eu sei porque ela te quer. Não deixe ela te pegar. Você sabe o que tem que fazer antes que ela esteja pronta. August Edward falhou. Ela queria seu irmão. Mas então ela viu que você era perfeito. Você não pode fugir, quarto. Mas pode morrer de verdade dessa vez. A mamãe não conseguiu me salvar. Eu não consegui salvar a mamãe. O Luther tentou. Mas você pode se salvar. Essa é a única saída. Eu já tô indo, Luther. Me dá só um minuto. Eu só preciso... Já tô indo. Os dois vão numa lojinha comprar bebidas alcoólicas. E você acha que o Tobias concorda com isso? Na verdade ele concorda sim, porque ele sabe que essas coisas te fazem se sentir melhor e ajudam a esquecer as coisas que te machucam. E quando eles vão sair dali, o Tobias vê alguém que parece estranhamente familiar, mas ele não sabe quem é, então só sai mesmo. O Luther leva ele para um cemitério, especificamente para o túmulo da Holly, que era um interesse romântico do Luther. Ele diz que mesmo que esteja casado com a Jane, ainda vai ali de vez em quando porque ele gostava muito da Holly, e diz que ela era a alma gêmea
gêmea dele. O Luther então faz a clássica pergunta: E as namoradinhos? O Tobias diz que não vai pra escola pra cortejar, mas mesmo assim o Luther continua perguntando. Inclusive ele pergunta se ele já beijou alguém. O Tobias bebe uma garrafa, bebe outra de vodka e quase morre. E eles ficam ali conversando. Mas é mostrado ao Matias e ele tá conversando com um bicho cheio de olhos. E esse bicho tá pedindo desculpas por ter machucado o Matias de novo. E o Matias diz que tá tudo bem e que vai continuar cuidando dele. Então esse bicho vira um menino que se chama Eugênio. Mas então uma mulher aparece querendo entrar na mente do Matias. Mas o Matias nega e ela começa a torturar ele. E o Matias prefere morrer a se entregar. Até que ele acorda com a sua mãe chamando ele do lado de fora da igreja. Quando ele percebe que o Tobias ainda não chegou em casa, ele acha muito preocupante. Ainda dói? O que é dor, afinal? O que causa ela? Ele. Luther, eu tenho uma pergunta. Lucas é meu pai, né? Tecnicamente falando, pai é só um macho que doa o cromossomo Y e o material genético para criar um novo ser. Deus não fez filho com a minha mãe. O Lucas fez. E mesmo assim a gente chama Deus de pai, como se ele tivesse feito filhos com todas as nossas mães. Se ele é meu verdadeiro pai, e tanto faz se ele fez ou não filho com a minha mãe, então por que caralhos eu tenho que ouvir o Lucas? Provavelmente porque ele ia virar o papai demônio e ia chutar sua bunda até você obedecer. Ah, nossa, me desculpa. E eu achando que eu era o único cheio de demônios. Não, isso mesmo. Eu sou o herege, ele é o filho de Deus. Ele só me machuca porque Deus manda, né? Ele deve estar pensando em me matar, mas não. Eu sou o perdido. Tipo, não fui eu que desperdicei tempo com um relacionamento idiota só pra depois matar meu parceiro. Mas eu sou o demônio, né? Porque eu não mato ele antes que ele me mate. Eu já vou pro inferno mesmo? Talvez eu devesse ir pro inferno como uma lenda. Talvez eu devesse beijar meninas. Talvez eu devesse roubar, ter filho antes do casamento. Queimar a igreja, viva Satã. Mas sabe por que eu não faço essas coisas? Porque eu tenho uma coisinha chamada dignidade humana básica. E autorrespeito, é claro. Eu não faço essas coisas só pra irritar o papai querido. Porque fazer algo que nem gosto só pra provocar ele? Isso é estúpido. E ainda assim, ver ele sofrer pela primeira vez é uma sensação tão boa que chega a ser difícil resistir. Né, Luther? Você sabe. Você deve ter pensado nisso por um bom tempo, né? Um tempo? Esse não é nem o começo. Desde pequeno ele é um idiota, um covarde que se esconde atrás da vontade de um Deus que ele mesmo moldou para favorecer seus próprios caprichos. Ele tem medo de mim. Tem mais medo de mim do que eu tenho da fúria dele. Eu não quero que ele sofra, mas eu não aguento mais me sentir assim. Eu não sei o que fazer. Eu até perdoo tudo que ele já fez comigo se ele só parar. Eu conheci alguém na escola, o nome dele é Rudy. Ele é muito gentil comigo e me ajuda a esquecer de casa. Ele é estranho, é triste, meio idiota, mas ele insiste em ser meu amigo e eu continuo afastando ele, nem sei mais porquê. Eu chamei ele pra almoçar comigo hoje e ele chorou. Eu não sei o que ele quer de mim ou porque eu sou a pessoa que ele quer como amigo. Mas eu falhei em valorizar isso. Achei que ele era só um bobo desesperado. Ele me mostrou um tipo de amor que meu pai nunca me deu. Eu não sei como cuidar dele. Eu magoei ele hoje. Não sei o que eu fiz, mas ele ficou bravo e não quis mais falar comigo. Eu sei que eu mereço. Eu fui frio com ele. Ele é uma bênção que eu não reconheci. E agora tenho medo de ter perdido ele. O Matias tenta me ajudar igual o Rudy, mas o Matias eu sinto que é por medo. Talvez de mim tenha algo estranho nisso. Rudy é um estranho que, por impulso, decidiu que queria estar lá por mim. Mesmo tendo me visto agir de forma esquisita, ele nem sequer mora comigo. Uma parte de mim se pergunta se é certo ter medo de mim. Talvez o Rudy não devesse ser meu amigo. Talvez eu vá acabar machucando ele em vez de ajudar. Mas quando eu penso nele me deixando, eu sinto medo. E talvez seja egoísmo, mas mesmo que eu machuque ele, eu quero que ele fique. Eu não quero precisar dele. Mas ao mesmo tempo eu não quero mais ficar sozinho. Luther consola o Tobias e leva ele pra casa, e quando eles chegam lá, é claro que o Luther é confrontado pela mãe do Tobias. E eles têm uma discussão onde o Luther aponta o Lucas como a maior fonte de tristeza do Tobias e diz que se a mãe do Tobias realmente quer ajudar ele, é melhor afastar o Lucas. Ela soca a parede, sei lá porquê, e diz que tá tentando e não é perfeita e blá 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 blá, essas coisas aí. Basicamente ela quer ajudar, mas ela não quer ficar sem o Lucas, eu acho, o que provavelmente vai ser um pouco difícil.